Hola estudiante ICL, profesor Margolini, lengua española, y vamos en este video a hacer un repaso general con ejercicios y pistas importantes para este proceso de selectividad 2021. Y aquí tenemos algunas pistas importantes que vamos a comentar a lo largo del video, como también respuestas y comentarios sobre nuestros ejercicios de repaso. Falando em português, aqui eu coloquei para vocês, gente, algumas coisas que a UFO costuma cobrar já há muitos anos, não é de agora, cobranças tradicionais, recorrentes, que sempre nas edições anteriores podemos verificar. Então aqui com a nossa lista de exercícios nós vamos combinando correção, respostas, comentários e as dicas finais. Por exemplo, na nossa lista de exercícios de espanhol, na primeira questão, nós temos um assunto muito importante que a UFO sempre valoriza, que é a diversidade histórica e cultural dos países hispanohablantes. Então, todas as edições sempre aparecem questões que valorizem, que realcem, que comentem sobre essa importância da história e também das culturas dos países de língua espanhola. Son muchos países que hablan español. Perú, como es el caso de la primera cuestión, Argentina, Colombia, México, Panamá, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, Espanha, Cuba, entre outros países. E se a gente percebe que cada país tem diversas manifestações culturais, turísticas, gastronomia, também de alimentação, roupas, danças, festas, tudo isso aparece na prova da UFO e precisamos ter muito cuidado na leitura desses textos. Uma outra coisa também que é importante lembrar é que nessas questões de primeira fase e de segunda fase, eles podem colocar o idioma espanhol ou português, diferentemente do Enem, que coloca a pergunta só em português, por exemplo. No caso dessa primeira questão, a pergunta está em português. Mas existem outras questões que podem vir na língua espanhola. E aqui nessa primeira questão, el maíz peruano en la história, não há necessidade nem de traduzir a palavra maíz, porque o próprio enunciado te ajuda. E essa é uma grande dica na hora de fazer a prova de língua estrangeira, que você sempre leia a pergunta primeiro. A leitura antecipada da questão te ajuda a trazer informações fundamentais na identificação da resposta. Então o texto destaca a importância do milho na história do Peru e ele informa que os antigos agricultores peruanos. Esta informação ela é comentada principalmente na parte inicial do texto, em que eles vão falar que los antiguos agricultores peruanos lograron sofisticación en la selección y creación de nuevas variedades adaptables a los diversos espacios geográficos y climáticos. Por isso que o texto deixa muito bem claro que eles conseguiram produzir diversas espécies de milhos adaptáveis a solos geograficamente divergentes ou diferentes com características específicas. Então, por isso que o milho se tornou tão popular não só na América do Sul, como também na América Central e do Norte, por outros povos antigos. E a nossa resposta seria a letra D. Então, gente, questões como essa sempre aparecem, seja sobre milho, sobre alguma festa típica, gastronomia, uma dança, acontecimentos historicamente relevantes. Por exemplo, do Peru, em edições passadas, caiu Micaela Bastidas, que foi uma das libertadoras do Peru no processo de independência. Isso na segunda fase. Certo? Quando vamos para o nosso próximo exercício, na número 2, temos aqui gêneros textuais variados. A UFO gosta de variar os gêneros. Isso não apenas na prova de língua estrangeira. Isso também ocorre em outras assinaturas, em outras matérias. E na número 2 tem o personagem que eu particularmente mais gosto de trabalhar em sala de aula na língua espanhola, que é o Gaturro. O Gaturro é argentino, mas também podem aparecer outros desenhos, outros personagens consagrados, como Mafalda, Enriqueta e Fellini, Condorito, J. M. Nieto, entre outros personagens. A UFO gosta de usar desenhos, os cómics, las viñetas, como se dice também
em espanhol. E nesta, a pergunta está em português também, mas pegando um termo do espanhol que aparece toda hora na tirinha, que é a palavra clave. Clave. Então aqui, gente, o que é importante lembrar? Que a UFO gosta de trabalhar essa questão do vocabulário amplo, principalmente na elaboração de paráfrases na segunda fase, usar outros termos ou diferentes palavras para reproduzir um texto determinado, e também sinônimos e antônimos, ou simplesmente o que significa esta palavra encaixada no contexto da tirinha. E aqui a palavra clave, o dono do gaturro e a dona do gaturro, ou seja, os donos do gaturro começam a discutir sobre a palavra clave. E ele fica desesperado. Estou estressado, tenho uma clave para o e-mail, uma clave para o celular, uma clave para a tarjeta de crédito, que é o cartão, uma clave para o banco, tenho uma clave para o auto, uma clave para a internet, para alarme na casa, para a hora social e outra clave para... E ele lo interrompe e le dice, tranquilo, Gordi, tranquilo, não te preocupes. Tenés que aprender a relajarte, tenés que aprender a vivir mejor, cálmate, sin problemas, a ser más feliz, respirar profundo, disfrutar más de la vida, de tu familia y tus placeres. Tienes razón, voy a calmarme. Pero él termina diciéndole, ¿y cuál es la clave? Então, a palavra clave aqui, gente, ela é interessante porque ela mesma, em essência, a palavra clave tem diversos significados diferentes. Ela pode ser o segredo, não um segredo de que eu não posso contar para alguém, mas sim aquilo que faz com que algo se solucione, um problema se resolva. La clave, por exemplo, para adelgazar, para emagrecer. Clave também pode ser uma senha, que é o que ele fala no texto. A palavra clave para ele são senhas. A senha do banco, a senha do cartão, a senha da internet, a senha do carro dele. E aí, como nós vivemos em um mundo muito tecnológico, dependemos muito das tecnologias informáticas, essa é a problemática que ele fica estressado, é aquilo que promove um estresse, um cansaço, um esgotamento mental do dono de gaturro. Por isso que a palavra clave faz o leitor refletir acerca do uso exaustivo, excessivo das tecnologias na vida moderna. Por isso que a resposta dessa segunda questão da nossa lista seria a letra B. Fiquem atentos e atentas, porque podem aparecer também outros gêneros textuais importantes, como poemas, letras de canções, como aconteceu na segunda fase do último processo seletivo, música de Jorge Drexler, que eu sou fã, cantor uruguaio. Podem aparecer também infográficos, peças publicitárias, notícias de jornal, entre outros gêneros. Tá? Por isso que é importante esse segundo ponto de observar que cada gênero textual vai exigir do candidato uma leitura específica. Isso seja no espanhol ou qualquer outra disciplina. Na número 3, pessoal, também é uma coisa que a UFO sempre seleciona a dedo, que são textos literários. A literatura, ela não está só na área da literatura mesmo, ela também aparece na língua estrangeira. Na prova de francês e de inglês, isso também ocorre. Sempre há seleção de pelo menos um texto da literatura hispanohablante ou da língua inglesa ou da língua francesa. E esse texto é de Laura Esquivel. Laura Esquivel é uma grande escritora hispanohablante, ela é consagrada. E outros autores da língua espanhola já foram cobrados. Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, José Martí, entre outros escritores. E aqui no fragmento do romance mexicano, publicado em 1989, o que prevalece como estrutura narrativa. E esse texto, gente, ele é um pouquinho grande, inclusive esse é o padrão que a UFO vem usando nas últimas provas, tá? São textos mais ou menos desse tamanho, às vezes um pouco mais, um pouco menos, muito parecido com o que o Enem vem fazendo desde 2009. E nesse romance, ela vai falando da história de Tita, e muitas coisas absurdas, fora do comum, vão acontecendo com ela.
Então dizem que Tita era tão sensível que desde que estava no vientre de minha bisabuela, chorava e chorava quando esta picava cebola. Su llanto era tão forte que Nacha, a cozinera da casa, que era meio sorda, lo escutava sem esforçar-se. Ela estava sendo gestada e dentro da barriga da mãe ela chorava tão alto que a cozinheira que trabalhava na casa conseguia escutar o choro dela. Então veja que isso é um elemento fora do comum, não é muito normal isso acontecer. Em seguida, el texto vai comentando outros detalhes, que Tita arribou a este mundo prematuramente, ela nasceu prematura, sobre a mesa de la cocina, entre los olores de uma sopa de fideos que estava cocinando, ou del tornillo, laurel, cilantro e la leche hervida. E depois habla que Nacha contava que Tita foi literalmente empurrada a este mundo por uma torrente impressionante de lágrimas que se desbordaram sobre a mesa e o piso da cocina. Então veja que ela chorou tanto na barriga da mãe, que esse choro a empurrou num parto prematuro. Então veja que são elementos do gênero fantástico. Lembra muito também a escrita de Gabriel Garcia Marques, que é o gênero fantástico. Por isso que a narração com base em elementos fantásticos corresponde à resposta desta questão. Então, observem, uma dessas questões de primeira ou segunda fases cobrarão de vocês, ou uma dessas questões cobrará elementos de literatura hispanohablante, sem dúvidas, tá? Ajuda a leitura antecipada da questão. Melhor, porque às vezes você vai chegar na questão, você vê que o texto é um pouco grande e você acaba gerando um estresse psicológico de às vezes não entender muito bem o que está acontecendo. Lendo a pergunta primeiro, você já consegue absorver algumas informações importantes e isso pode te ajudar no desenvolvimento da leitura. Certo? Tranquilo? Número 4. Aqui também vai uma observação, uma pista importante, que são os assuntos socialmente relevantes. Ou também cotidiano, algo del cotidiano de los países hispanohablantes. E essa questão 4, ela foi colocada a dedo, primeiro porque foi uma questão anterior, tá? A UFO aplicou essa questão, e também porque essa questão fala do comportamento de um determinado país, que é o comportamento dos próprios espanhóis. Por que os espanhóis, como é que os espanhóis dialogam uns com os outros? A forma com que eles se dialogam. E o texto, que é bem categórico, ele já começa dizendo que dizem que hablamos muy alto. Que los espanhóis hablan muy alto. Algunos incluso pensam que não hablamos, sino que gritamos. Aí vale uma dica gramatical importante na segunda linha do texto, que é a palavra sino. Sino para nós é um objeto que faz barulho, em espanhol é uma conjunção. É o nosso mas sim, e sim ou senão. E esse sino, que você pode sublinhar aí como um termo muito importante de leitura gramatical, ele sempre é usado, ou somente é usado após uma frase negativa. Eu não sou colombiano, sino brasileño. Eu não sou corintiano, sino palmeirense. Eu não sou feio, sino guapo. São Paulo não é a capital de Brasil, sino Brasília. O sino, dentro dessa nossa revisão, é fundamental por ser uma conjunção adversativa. Somente é usada após uma negação, corrigiendo-la. São Paulo não é a capital de Brasil, sino Brasília. Bem, a corresponsal mexicana Patricia Alvarado admite que a veces pedimos perdão, pero es para arrebatar de la palavra al outro e seguir hablando. É engraçado isso, que os espanhóis dialogam, discutem e o espanhol pede perdão, pero não perdão de perdonar, sino de que quiere hablar. Quiere que el otro se calle para que uno hable con él. Quando os espanhóis se enfrentam, estão mais pendientes que as palavras que vão utilizar em la réplica que nem reflexionar sobre os argumentos que les estão exponendo. Eu acredito que isso não seja somente dos espanhóis,
Porque muitas vezes nós estamos conversando com alguém, principalmente uma discussão muito séria, em que a gente mal escuta a outra pessoa. A gente já está refletindo o que a gente vai falar para essa pessoa sem ao menos prestar atenção no que ela está falando com a gente. Só para a gente ter o turno da fala, para a gente se impor. Mas isso é mencionado no texto como uma característica espanhola. E nenhuma autocrítica le sirve al espanhol para cambiar. Aí o verbo cambiar é importante você também marcar, que é o verbo mudar. Nenhuma autocrítica serve a um espanhol para mudar o seu comportamento. Eles são assim e ponto final. Por isso, gente, que ao participarem de um diálogo, os espanhóis habitualmente apoderam do turno de fala e opinam com obstinação. Veja que a palavra obstinação, ela está em português dentro da questão e isso pode gerar ali uma dúvida ao candidato. O que é obstinação? É com muita ênfase, com muita voracidade, com muita vontade. É por isso que a resposta seria a letra B. Tá? Então, esse tipo de questão sobre cotidiano, sobre comportamento, assuntos socialmente relevantes, aqui inclui-se também parte de saúde, também meio ambiente. A gente não vai querer aqui adivinhar tema, porque isso muitas vezes não serve de nada, porque o tema pode aparecer dentro de um texto e ele ser abordado de uma forma específica que a gente não entenda ou que a gente não tenha abordado. Agora, assuntos do cotidiano que valem a pena serem observados, sim, serão cobrados. Como, por exemplo, a 5, só para confirmar essa dica. A 5, o texto é gigantesco. Isso gera até um desespero no candidato. Ele fala, nossa, não vou fazer essa. E esse texto, gente, ele é muito bacana. E vem de novo para essa dica. Assuntos socialmente relevantes. E também, además, la búsqueda del tema central del texto. Sempre, pessoal, seja na primeira ou na segunda fase, a busca, a identificação do tema central é cobrada aqui nas alternativas ou em formato discursivo. Você tem que mencionar em espanhol, em português, qual é o tema central. Se não for o tema central do texto, eles vão cobrar qual é a função, o propósito, a finalidade ou o objetivo do texto. Función, propósito, finalidad u objetivo del texto. Sin duda, esto es muy importante. Esse texto, gente, para não prolongarmos muito, temos muitas outras questões para comentar, ela vai falar sobre a produção de calças jeans. Olha que interessante. Só para a gente ter uma ideia. O texto fala que para um pantalón vaquero, que se llama pantalón vaquero, emplea 8.000 litros de água. Um solo pantalón vaquero, uma calça jeans. 8.000 litros de água, mais 2.000 litros mais para as prendas, que é bolso, as barras, 13 kilos de emissões de CO2, 10 kilos de colorantes. E esto tiene y más 1.500 litros de agua para lavarla por todo el tiempo a lo largo de algunos años. Então veja, gente, que o impacto ambiental que uma simples calça jeans proporciona é um impacto muito sério e a gente não tem noção disso. Por isso que a UFO vem lá e plá, dá aquele choque de realidade. E no caso, o tema central do texto seria a última, que seria lo que contamina un vaquero. E esta pergunta está em espanhol, está na língua espanhola. Letra D. Uma coisa interessante que acontece em prova, eu tenho certeza que você já tenha passado por isso, eu já passei por isso várias vezes na vida, é a questão de sequência de respostas. Em primeira fase, né? Questões objetivas. Às vezes você está diante de uma prova, né? E aparecem letras repetidas, ou a repetição ali de B, A em sequência, ABC, ABC, AA, BBB. E isso gera também um transtorno psicológico na hora da prova. Isso incomoda muito a gente.
Mas a UFO, em edições anteriores, já fez isso assim, várias vezes, de repetir respostas. Eu já tive 4 letras C seguidas. Isso porque também tem tipos de provas diferentes. Então, caso você esteja fazendo a prova de língua estrangeira ou qualquer outra disciplina, que você enfrente esse drama das repetições de respostas, se você tem convicção daquilo, siga em frente, não se prenda com a sua insegurança. Muito bem. A número 5, gente, e a número 6, perdão, e a número 7, a 6 e 7, trabalham elementos que a UFO gosta muito, que é a diversidade de vocabulário, sinônimos e antônimos. Sinônimos e antônimos. Mucho cuidado con este tipo de pregunta. Es un tipo de pregunta que puede acercarse a lo gramatical, al vocabulario cotidiano del español. E nessas duas questões, se vocês observarem, tem um no em letra maiúscula em negrito para destacar. O no. No se assemelha ou no está relacionada a um determinado hecho, determinado fato mencionado no texto. Existem questões de primeira fase que eles podem pedir o antônimo da palavra marcada. E existem questões que pedem o sinônimo da palavra marcada, da expressão mencionada no texto. Então basta você ter bastante cuidado nessa identificação. É sinônimo? É antônimo? É a palavra que não está de acordo com o tema proposto? Essa da Lady Gaga, que é a 6, ela fala: qual de estas palavras não está relacionada al hecho de que Lady Gaga llora sin parar desde hace algum tempo? Então, são 3 palavras que estão relacionadas ao ato de chorar de Lady Gaga e uma que não é. Não está relacionada. Na sua canetinha lá fazendo a prova, dá uma sublinhada, marca isso, porque às vezes esse no a gente passa desapercebido. E aí, gente, nós temos aqui a palavra pucheros, lágrimas, llanto e reparto. Inclusive, pucheros parece palavrão, né? Mas na verdade não tem nada de obsceno. Vamos lá. Aqui, gente, o texto vai comentando o seguinte. Hasta Bradley Cooper, renacido como realizador, productor, guionista y compañero de reparto de Lady Gaga en Ha nacido una estrella, sonríe quando recuerda los pucheros que se gasta sua amiga. Então tem a palavra reparto e pucheros. No caso da palavra reparto, é porque os 2 artistas são os protagonistas do filme, Bradley Cooper e Lady Gaga. Nasce uma estrela, os 2 são os protagonistas. Isso é reparto, vem de repartir, dividir, compartilhar. Mas não de doação nesse sentido, é de compartilhar ou de dividir o protagonismo de uma produção cinematográfica. Muito bem. Depois, o texto comenta as lágrimas. Lágrimas tem a ver com o ato de chorar, você não precisa nem comentar. E, ao final, temos a palavra llanto também. Tá? A palavra llanto aparece a lo largo do texto. Lo rodamos em 42 dias e algo assim como su llanto me habría puesto em um aprieto tremendo, retrasándolo todo. Então, como o filme mexeu muito com os sentimentos da artista Lady Gaga, ela chorou com muita frequência durante os 42 dias de gravação do filme Nasce una estrella, ou Ha nacido una estrella. Então, pucheros seriam as lágrimas, o pucheiro seria como se fosse aquele começo de choro. Sabe quando você vai ver que a pessoa vai começar a chorar e aí o Bradley Cooper já fala: interrompa, parou. Porque ela vai começar a chorar. Ele já sabe. Esse é um pucheiro. Tá? Lágrimas, né? E llanto é o pranto. Llanto também é pranto, é lágrimas. E reparto, como nós comentamos, é uma palavra de dividir, de compartilhar um protagonismo. De novo, a letra D. Ó. Tá vendo que já incomoda você ter 2 letras D em sequência? Isso mexe com a gente, não tem como, né?
Mas na hora da prova, se você tem convicção, é 3 letras D, 5 letras A, vai. Melhor do que você apagar e depois se arrepender. A número 7, a mesma coisa. Em la notícia sobre la venta temporária de um produto alimentício, comida, la palavra antojo apresenta um sentido que não se assemelha. Tá vendo que é a mesma pergunta? É a mesma pergunta e em provas diferentes da Rufo. Provavelmente você fará uma questão assim na primeira fase, tá? Qual palavra não está relacionada? E o texto fala, gente, sobre Nutella. Para quem lhe encanta comer Nutella, sobre isso. E é um texto que fala de um produto que os mexicanos estão pedindo, que foi lançado na República Dominicana, que é um produto Nutella derivado com outros elementos, outras substâncias, né? E aí, gente, o texto vai falando que el antojo hecho realidad, que é o desejo feito realidade. A palavra antojo é vontade, desejo. Eu tenho antojo de comer chocolate. Estou com antojo de comer chocolate. Eu estou com muita vontade de comer chocolate. A palavra sueño não é no sentido de dormir, e sim é na vontade também. Eu tenho el sueño de lograr esto. El sueño. A palavra sueño está a lo largo del texto. E também a palavra petición. Petición, a petição vem através de uma necessidade, de um desejo, de uma vontade. Vamos fazer uma petição para conseguir determinada coisa. E aí os mexicanos fizeram essa petição online para a Krispy Kreme, que é a empresa que produz a Nutella, e eles lançaram o produto para os mexicanos, assim como também para os dominicanos. E a palavra envidia, aqui a palavra envidia, ela não tem nada a ver com o texto, porque envidia significa inveja. Inveja. Eu não sinto envidia de ti. Eu não sinto inveja de você. Por isso que envidia, assim que a palavra envidia não está relacionada com a palavra antojo. São coisas que não têm relação. E, de novo, opção D. Vale? A número 8 vem de uma coisa que a UFO adora também, está aqui embaixo, ó. Esto abaixo. Alternativas, opções, itens corretos e incorretos. Opções corretas e incorretas. Isso, por exemplo, para quem faz Enem, eu já vi uma prova de Enem antes, eles não fazem isso, de pedir incorretas, erradas, exceto. Geralmente a UFO coloca em caixa alta e em negrito para te mostrar ali, olha, é a alternativa incorreta ou o exceto. As alternativas estão relacionadas ao processo de impeachment de Fernando Collor, exceto. Isso também no espanhol acontece. Nesta questão de número 8, considerando-se o texto, assinale a alternativa incorreta, errada. E a questão número 8, o texto apresentado na 8ª questão da nossa lista de revisão de espanhol, fala sobre um assunto que talvez acho que ninguém deduziria que apareceria numa prova, que é a compra de um automóvel 0 km. A compra de um automóvel. O que os consumidores pensam ao comprar um automóvel 0 km. Comprar um coche nuevo não é uma questão baladí. Eles poderiam ter montado uma questão com essa palavra baladí. Parece balada o nome de bebida, né? Mas baladí não é uma questão fácil, não é uma questão simples ou óbvia demais. Se trata de uma decisão importante, já que por norma general, um veículo vai durar muitos anos e supõe um desembolso importante de dinheiro. Quando você para aí, muitos marcam a questão do dinheiro. É o dinheiro que importa. Mas o texto vai mostrar que tem outras prioridades dos consumidores. Es por ello que no extraña que el proceso de adquisición nos lleve bastante tiempo.
Según un estudio realizado por CIT, tardamos una media de 2 meses en tomar la decisión final. 60 días. Pero hasta llegar a este punto, el cliente pasa por varias fases. La primera es pensar en qué tipo de coche quiere, algo que se puede enfocar de diversas maneiras. Tipo de coche. Então veja que uma das coisas principais é o tipo de veículo que o consumidor deseja. La más extendida, 45% de los encuestados, es elegir primero el tamaño y el tipo de carrocería que se busca. Primeiro lugar, tamanho e carroceria. Quero um carro de 7 lugares, de 4 lugares, para 5 pessoas, enfim, carro pequeno, só para mim, por exemplo. Mientras que outros decidem em primeiro lugar o tipo de motor, 24%, 2.0, 1.5 ou 1.0. Ou o pressuposto, que aí sim é o dinheiro. O pressuposto é o financiamento, vai pagar à vista, metade agora, o resto depois. E os compradores restantes, o primeiro que eligen é a marca. Aunque en la mitad de las ocasiones esta cambia a lo largo do processo. Eu vou comprar uma marca X, mas aí ao longo da pesquisa eu vou vendo que essa marca X não me vai satisfazer, eu vou comprar a marca Y. Então tá vendo que a questão do dinheiro ela é praticamente minoritária. Então por isso que dentre as alternativas, e por incrível que pareça, não foi de propósito, a maioria dos clientes considera em primeiro lugar a quantidade de dinheiro necessária para comprar um carro novo. Essa alternativa, quando você lê as 4 primeiras linhas do texto, você fala, não, ela não é errada. Porque nas 4 primeiras linhas fala, supõe um desembolso importante de dinheiro. Você fala, não, então é o dinheiro que importa. Por isso que a letra D, ela é correta e não pode ser marcada. Mas ao longo da leitura do texto, nós percebemos que 45% dos clientes procuram o tamanho e a carroceria do automóvel. 4 letras D em sequência, só para te mostrar que a questão do drama das alternativas repetidas, ele não pode ser alimentado. Gente, a questão 9 é a nossa penúltima questão de primeira fase. Essa é para testar os nervos de vocês. Se a gente for pegar os textos de segunda fase, principalmente, tem textos de segunda fase, principalmente 2020, dezembro de 2020, foram 2 questões abertas, os textos eram enormes. Isso também aconteceu no francês e no inglês, textos muito grandes. Então não adianta, gente, precisamos fazer a leitura da questão. Tá? O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como função apontar que... Tá vendo? Então essa questão da função, propósito, finalidade, objetivo, intenção também poderia ter sido colocado aqui, intenção, são fundamentais na interpretação de um texto. E aí, gente, o que o nosso querido texto vai falar? Da revista N. Clarín, aqui eu já vou falar daqui a pouco sobre a questão dos jornais argentinos, que sempre aparecem na prova. É que o espanhol, como ele é falado em muitos países, são 21 países hispanohablantes, há uma diversidade muito grande de lo que se habla, de lo que se escribe, de lo que se piensa, de lo que se impone del idioma espanhol. Algunas cosas que un chileno habla no es comprendido por un cubano. Una expresión de un panameño no es entendida, por ejemplo, por un uruguayo. Y eso es la variedad, la diversidad cultural. Y el texto deja muy aclarado: el español actual de España no es sino una más de las lenguas nacionales del mundo hispánico. Isso está no final do texto. El español actual es el conjunto de 22 españoles nacionales que tienen sus propias características. Ninguno vale más que otro. La lengua del siglo XXI es, por eso, una lengua pluricéntrica. ¿Y para dónde regresamos?
diversidade cultural e linguística. A UFO valoriza este elemento. Tá? Por mais que tenhamos momentos em que a diversidade cultural ela é criticada, é muito mal falada, desrespeitada, mas a prova da UFO tem essa boa característica de reconhecer e valorizar a diversidade cultural e linguística. Por isso que nessa questão, gente, a função do texto é mostrar que as variedades da língua espanhola têm igual relevância linguística e cultural, batendo diretamente com as nossas dicas de revisão. Alternativa B. Por enquanto, nenhuma letra C, hein? Agora, gente, nós temos um assunto que toda a prova é cobrado. Você pode verificar e depois você me avisa. Expressões idiomáticas. Entra aqui, gente, dentro da parte gramatical e também de estrutura linguística. Expressão idiomática, por exemplo, é quando você fala em português que eu estou com dor de cotovelo. Não quer dizer que eu estou com dor aqui no meu cotovelo, eu estou sentindo inveja de você ou de alguma situação que tenha acontecido com alguma pessoa. Se a pessoa bateu as botas, isso quer dizer que ela faleceu, não é que ela ficou batendo um par de botas para tirar a poeira. Então, essas expressões idiomáticas do português também existem no espanhol. Por exemplo, quando hablo meter la pata, eu digo que a capital de Brasil é Manaus. Ops, me meti la pata. Meter-se la pata é quando uno comete alguma gafe, um engano, um erro, uma situação constrangedora. Se tu hablas também que eu vou a passar-lo bomba este momento. Passar-lo bomba, você imagina que é um atentado, uma violência. E passar-lo bomba é divertir-se muito. Eu quero passar esta fiesta bomba, passar-la muito bem, passar-la bomba. Se eu me rompi la cara com esta situação, romper-se la cara é você quebrar a cara, assim como no português. Você imagina uma coisa, uma verdade, e ela é desfeita ou refutada. Então essas expressões idiomáticas, elas sempre são cobradas tanto na prova da UFO como na prova do Enem. Como nós estamos falando especificamente de UFO, as expressões idiomáticas elas podem aparecer em uma questão da primeira fase ou em uma questão da segunda fase. Como a prova teve ali uma diminuição do número de questões, antes eram 10 fechadas e 4 abertas, agora é 8-2, é provável que caia a expressão idiomática na primeira fase. Tá? Como é o caso desta questão que está aí na número 10. Que é a expressão puro floro. Puro floro é a expressão idiomática cobrada nessa questão. Se fosse numa pergunta de segunda fase, essa mesma expressão puro floro, na letra A, ele pediria para você explicar do que se trata a expressão puro floro. A expressão idiomática da língua espanhola puro floro faz referência a tal situação que a gente já vai responder. E na letra B, eles poderiam cobrar um exemplo em português ou em espanhol, aí vai depender da instrução da pergunta, do enunciado, uma outra frase na própria língua ou em português usando a expressão correlata na língua portuguesa ou na própria língua espanhola puro floro. Escreveram na outra frase. E aqui, gente, o texto fala sobre o Dia del Amor e não a la violência contra a mulher. Esse assunto, aqui é uma questão socialmente relevante, voltando para o terceiro ponto da nossa revisão, a violência contra a mulher, infelizmente, é um assunto recorrente. É uma coisa que sempre aparece na mídia e, infelizmente, continua acontecendo a cada segundo. E a UFO, nas últimas edições, vem colocando questões sobre este tema, para fazer o alerta, a conscientização, a reflexão. Por isso que eu faço questão de dedicar a lousa para esse terceiro ponto. Assuntos socialmente relevantes. Recentemente teve uma propaganda falando sobre violência contra a mulher. Era uma coroa de flores em que havia uma frase falando sobre a questão das brigas de um casal em que nós devemos sim interferir
porque acontece muitos casos de violência. E o texto fala que hoje é o dia de la amistad e del amor, pero, conjunção porém, mas do espanhol, uma das palavras mais emblemáticas do idioma, a palavra pero, parece que este dia es puro floro, porque en nuestro país aún existen muchos casos de maltrato entre las parejas, sobre todo hacia las mujeres. Então veja que logo de cara, o autor do texto mostra que hoje é o dia do amor e da amizade. Mas, porém, os casos vêm aumentando, não vêm diminuindo. Faço uma comparação aqui, por exemplo, ao Dia da Consciência Negra, em novembro. Nesse dia, se lembram, se conscientiza, se mostra, se fala sobre o assunto, mas infelizmente o racismo ainda perdura, cotidianamente, a todo momento. Então é a mesma coisa que o autor quis dizer aqui, que a expressão puro floro é tipo meio que conversa para boi dormir ou tampar o sol com a peneira, não está resolvendo, mesmo colocando essa data. A violência contra a mulher, infelizmente, continua acontecendo. Por isso que a expressão puro floro, que o autor considera a comemoração do Dia do Amor e da Amizade no Peru, como uma oportunidade para camuflar a violência de gênero existente no país. E aí veja que ele utiliza o verbo camuflar, de disfarçar, de esconder o que realmente está acontecendo. Faço um discurso no Dia do Amor e da Amizade, falando sobre a importância do respeito às mulheres, mas ao mesmo tempo que eu falo, muitas mulheres estão sendo agredidas. Alternativa A. Agora, pessoal, nós vamos falar das questões discursivas. Talvez o grande drama do candidato, ainda mais agora nesse formato em que nós vamos fazer a segunda fase de qualquer forma, e depois haverá a classificação eliminatória da primeira fase, então sempre gera aquela insegurança. Antes era um pouco mais complicado porque eram 2 questões com resposta em português e 2 em espanhol. Agora, com esse novo formato da UFO, nós temos uma questão de cada. O que geralmente o candidato faz? Ele opta pela pergunta que tem a resposta em português primeiro. Não se esqueça, para você principalmente que nunca fez a prova da UFO, né? É a prova quem determina o idioma de resposta. Basta você olhar aí na sua lista de exercícios de revisão. Vem o texto motivador e em seguida fala, responda a questão em português, no caso da 11. Respostas em espanhol não serão aceitas. Então, caso você faça uma troca de uma com outra, infelizmente a sua nota ela é zerada. Outra pergunta que me fazem com muita frequência sobre a segunda fase. Professor, eu não sei escrever totalmente em espanhol, não sou fluente. Então, se eu escrever na pergunta que tem a resposta em espanhol, por exemplo, a questão 12, Enriqueta e Fellini, que eu amo de paixão essa personagem. Na questão 12, a resposta em espanhol. Se eu não lembrar, se eu não souber de alguma palavra, colocar em português e outras em espanhol, a minha nota será zerada? Aí a resposta é não. Eles farão uma correção parcial. Ou seja, eles vão descontar nota dos termos considerados incorretos. Existem casos que a palavra do espanhol é igual ao português, igual camiseta. La camiseta azul del funcionário. São palavras parecidas, né? São praticamente homógrafas. Então aí eles não vão descontar. Agora existem termos, por exemplo, igual aqui no caso de Enriqueta e Fellini, describe el personaje principal de la historieta, apresentando sus rasgos físicos e psicológicos. Toda vez que tem desenho animado na segunda fase, uma das alternativas, que é sempre A e B, né? A letra B, geralmente, ou a letra A, pede para descrever o personagem fisicamente e psicologicamente. Essa é a terceira vez que a UFO fez esse tipo de questão. Tá? Então, por exemplo, a Enriqueta, ela é magra. Dá para ver que ela é magra e baixinha. Ela é uma criança, né?
E aí se você colocar magra, por exemplo, que Enriqueta é magra, está errado, porque magra em espanhol se diz delgada. Tá? Infelizmente no vídeo não dá para a gente ensinar todas as palavras do espanhol, porque isso também é impossível. Mas vai acontecer um momento em que faltará um termo. Tá? Faltará um termo. Mas a gente tem que lembrar que nas respostas em espanhol, nós temos 3 etapas de elaboração. 3 etapas. Vamos a elas, vamos a escrevê-las. 3 etapas para contestar uma pergunta discursiva em espanhol. A primeira etapa é responsabilizar o contenido de la información, de la respuesta al texto motivador. Generalmente con una expresión como de acuerdo con el texto. De acuerdo con el texto. O según la noticia, conforme las informaciones del cómic. Vamos a poner estas expressões. Mira. Você não vai colocar de acordo com o texto toda hora. Se bem que é só uma questão discursiva, né? Ó. De acordo com el texto. Certo? Você também pode colocar nessa primeira etapa de resposta a expressão según, por exemplo, la tira. Tira é a tirinha. Se for notícia, é sem acento, segundo a notícia. Se for uma mulher, você pode colocar segundo a autora del texto. Ou segundo el nombre de la autora, por exemplo, segundo Fernanda Alistieri. O nome da autora, você pode poner também. E de acordo com. E conforme las informações, conforme las informações, já puse el de acordo. Conforme las informações. Vou poner de la notícia. Tem certeza, se você começar a resposta em espanhol com essas expressões, o corretor já olha com outros olhos para ela. Fala, ops, de acordo com o texto, segundo a notícia, conforme as informações de la autora. É igual quando você chega num lugar muito bem arrumado, o corretor vai falar, olha só, a pessoa se preocupou em fazer isso, né? E você pode usar essas expressões também em português, inclusive em outras matérias. A prova de literatura tem um poema, e o poema fala sobre um determinado assunto, um tema socialmente relevante. De acordo com o poema, o tema da violência doméstica é abordado em seus versos. É um exemplo só. Então isso em português também pode te ajudar, tá? Não somente no espanhol. A segunda parte da resposta é reproduzir a exigência da pergunta. Por exemplo, vamos a buscar aqui a pergunta de número 14. A número 14, que é a última questão da nossa lista de revisão. Inclusive é uma questão que fala sobre expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas, lo que hablamos anteriormente. Pode ser na primeira ou segunda fase. A letra A, resposta em espanhol, explique com suas próprias palavras o que significa ser um cumprido. Como a expressão a ser um cumprido está dentro do texto, você pode começar de acordo com o texto. Segunda parte. La expresión a ser un cumplido significa elogiar a alguém. Simplesmente. Esse texto é muito bacana, ele é gigantesco o texto, mas aqui na UFA eles colocaram só um trecho. Eles recortaram o texto.
para falar sobre a beleza da mulher negra e também o que não se deve fazer em relação ao seu corpo, né? Principalmente a sua aparência física. Então aqui a gente pode colocar de acordo com o texto ou según el texto no la tira, porque aqui não é uma tira, ou conforme as informações do texto, a expressão a ser um cumprido significa elogiar a alguém. Então eu estou reproduzindo a exigência da pergunta, já colocando a resposta. Tá? Tem gente que tem preguiça de responder e coloca assim, significa hablar mal de alguém. E não é hablar mal de alguém, sino hablar bien. Também poderia ser isso. Significa hablar bien de la apariencia ou de la conducta de uma persona. E a letra B, no texto se indicam 4 maneiras de fazer um cumprido uma mulher negra. Reescríbelas em ordem decrescente, isto é, de la más apropriada a la más inadequada, según a autora. Então aqui é uma pergunta até bastante original, eu nunca tinha visto isso antes na prova da UF, de você ordenar informações em ordem decrescente, da maneira mais correta a mais inconveniente, da mais bacana para a mais inconveniente. Então o texto fala de 4 atitudes em relação a elogios a uma mulher negra. E aí o texto fala, gente, lo mejor es que me digas que te gusta como pienso, ou seja, elogiar sus puntos de vista e também sus opiniões, su maneira de pensar en el mundo es la prioritaria. ¿Sí? Después, hablar sobre, me podrías decir que está radiante, estás increíble, magnífica, maravillosa. Em seguida, comentar sobre a beleza de tu barra de lábios, o maquillaje, o pinta-lábios que ele está utilizando. Pero esto não, é difícil que isso me impressione. Você já está acostumado a ouvir isso. Seria a terceira. E tocar su pelo. Poner la mano en su pelo. En su cabello também. Poner la mano en su cabello es lo peor que se puede hacer a una mujer negra, según el texto de Maisha Johnson. É um texto escrito por uma mulher. Então tá vendo, gente? Aqui é uma questão de cópia, tá? Mas existem questões discursivas, inclusive no ano passado isso aconteceu bastante, em que devemos escrever com nossas próprias palavras. É aí que vem o grande espinho da prova, é a pedra no sapato. É quando a pergunta exige que devemos escrever com nossas próprias palavras. Se isto ocorre, escrever com nossas próprias palavras seria paráfrasis. Isto é paráfrasis. Professor, se eu copio uma frase e outra mais ou menos, uma cópia, habrá sí reducción de la nota final. Pero si la respuesta es la copia literal, entero, yo copio. En la plaza de Toro Valdemorillo ya no se pasa frío. Valdemorillo ya no es lo que era. Se você copiar a resposta dentro de uma que está escrito escreve com suas próprias palavras, você já pode desistir. Não tem como. Intente encontrar sinônimos. La búsqueda por sinônimos, palavras correlatas. Esto também hablamos em classes gravadas de la diversidade, de la pluralidade lexical del idioma espanhol. Isso é muito importante. Este é um nível de exigência. E sinceramente, pessoal, eu acredito que isso será cobrado sim na segunda fase, porque como só temos 2 questões, somente 2 de língua estrangeira, a pergunta em espanhol provavelmente vai pedir escribe com suas próprias palavras. E no caso da resposta em português, tem um outro elemento importante. É o sim traduzir literalmente. Sabe Google Tradutor? Que você copia o texto e joga no Google Tradutor e reza para dar certo? Você não vai poder fazer isso também na segunda fase, de querer traduzir ao pé da letra, assim, ó.
Na Praça de Touros de Valdemorilho já não se passa frio. Essa é a notícia. Valdemorilho já não é o que era. Se você traduzir ao pé da letra, na ordem que está lá no texto, e lá na pergunta está escrito, sem traduzir literalmente, é a mesma coisa do escrever com suas próprias palavras e você copiar. Então, essas duas observações são fundamentais, tá? Escreve com suas próprias palavras, intente buscar sinônimos, e a resposta em português, sem traduzir literalmente ao pé da letra, absolutamente igual ao que está escrito no texto. Correto? E para terminar, gente, aqui ó, é importante nós lembrarmos de alguns termos gramaticais importantes. Nós comentamos ao longo deste vídeo, como por exemplo o sino, conjunção adversativa, falamos também da palavra clave, que ela é polissêmica. Essa polissemia, as palavras polissêmicas, uma palavra que pode significar muitas coisas, isso também é importante. No português, por exemplo, a palavra manga. Existe a manga da camiseta, a manga de chuva, para os mais antigos, e a manga como fruta. Isso também passa em espanhol. Uma palavra pode ter mais de um sentido. Esse é o exemplo da palavra clave. Correto? Também tem outras conjunções importantes, como sin embargo, que é o nosso entretanto, o sino, que já comentamos, pero, o aunque llueva no deixarei de ir ao parque, mesmo que chova, não deixarei de ir ao parque. Então, aunque, sin embargo, o pero, sino, las preposiciones. As preposições, também tivemos gravação sobre este tema. Muito importante relembrar as conjunções, principalmente hacia, hasta, um indicando deslocamento, como é o caso do hacia, iré hacia la farmácia, te puedo esperar hasta las 5, límite de tempo, ou hasta luego, de despedida. A preposição tras, que é após, tras el almuerzo, trabalharei mucho, ou trabalharei mucho tras el almuerzo, trabalharei muito após o almoço. Também devemos recordar o uso de los advérbios. Temprano, por exemplo, que é o advérbio cedo. Também no aún e todavia. Aún e todavia são advérbios de tempo que significam ainda. Certo? O uso de muy mucho. Estou muy bien. Esta pessoa é muito simpática. Ou eu trabalho muito. Tenho que fazer muita coisa em minha vida. O mucho para quantidade e o muy para qualidades e defeitos ou intensidades. E também, pessoal, sempre a velha dica, né? A dica dos heterossemânticos. A UFO, sinceramente, ela não vem cobrando muito assim, olha, um heterossemântico, uma palavra, por exemplo, escoba. Escoba em espanhol, que para nós parece uma escova de dente, é vassoura. Eu vou a barrer la casa com uma escova. Então, assim, os heterossemânticos, eles podem aparecer durante os textos, mas não são prioritários. Mas isso não quer dizer que não possam cair, tá? É apenas uma dica para você se lembrar que existem muitas palavras heterossemânticas. Sim, em espanhol. E no mais, gente, as dicas que nós demos aqui no vídeo de leitura antecipada das questões, seja de segunda fase ou de primeira. Leia com bastante cuidado as questões primeiro, sublinha, cuidado com os distratores. Os distratores são aquelas alternativas que estão presentes no texto, mas que não respondem à pergunta. Isso vem bastante do Enem, inclusive. A UFO vem copiando o Enem nos últimos anos, e essa questão do distrator ela é pedra-chave dentro da elaboração dos itens do Enem. E a UFO vem pescando um pouco dessa característica. Você olha para a alternativa, vê que ela está dentro do texto, mas percebe que aquilo não corresponde à pergunta. Ela não é a resposta. Então tomem bastante cuidado, é o que a gente chama de distrator. Principalmente o distrator presente no texto. Existem também distratores de senso comum.
Por exemplo, falar que a violência contra a mulher é praticada por homens, por exemplo. Essa é uma coisa que a gente sabe que acontece. Mas será que isso responde à pergunta que está sendo feita? Isso tem a ver com o propósito, com a finalidade do autor? E no mais é isso. Todas essas dicas importantes. Desejo a vocês uma ótima prova e a gente se vê numa próxima oportunidade. Muchas gracias por todo e hasta luego.